funções polinomiais de primeiro grau. O eixo temático é números e operações. A expectativa é compreender o conceito de função, em particular as funções polinomiais de primeiro grau. O conteúdo é conceito de função. A estratégia que nós vamos usar vai ser uma aula exemplificada de situações cotidianas envolvendo a participação e o envolvimento dos alunos com a tecnologia. Porque na sala de aula, a gente está cansado de chamar a atenção de aluno toda hora com o celular, né? E vou trazer para a minha realidade aqui, porque nosso colégio está nos mantendo só, nós estamos sem laboratório. Temos computador novo, mas estamos sem laboratório. Então vamos aproveitar esse celular que tem na sala de aula aí e vamos usá-lo os alunos que tiverem internet e fazer pesquisa. Então, o material que já tem na hora lá vai ser o celular deles mesmos. A avaliação é observar a participação e o envolvimento dos alunos na compreensão do conceito de função. Que a gente vai estar trazendo aqui o conceito que nós vamos trabalhar variável dependente e uma variável independente, não é isso? Y igual a x mais b, que é a fórmula de função. Aí a gente passou para a José e ela falou assim, dá um exemplo. Nós vamos estar usando o exemplo aí, primeiro, falar sobre o conceito de função, que é a relação estabelecida entre duas grandezas. Que é esse caso aqui que nós estabelecemos, né? Nós vamos estar usando a corrida de táxi. Nós vamos usar aí a corrida de táxi, por exemplo. Por quê? Aqui no interior, nós temos o táxi também, temos, só que eles não têm o taxímetro. Mas o nosso aluno também viaja, vai para Goiânia, vai para Brasília. Chega lá em Goiânia, Brasília, ele vai estar pegando um táxi. Salvador. 3,75, viu? Goiânia é 4. Aí ele vai ter o valor do quilômetro e vai ter que multiplicar pelos valores de quantos quilômetros ele andar. Então nós vamos ter aqui a variável dependente, que é o y. Vamos ter aqui o a, que vai valer o número de quilômetros que ele vai rodar. O x é o valor para cada quilômetro e o b é a bandeirada. Então aí nós vamos estar trabalhando com ele essa corrida de táxi. A gente pode usar isso aí até na compra do material escolar dele. Ele vai comprar um caderno, por exemplo, custou lá R$22, mas ele não vai comprar só um, ele vai comprar 2, 3. Então o preço que ele vai pagar vai depender da quantidade de caderno que ele vai comprar e o preço de cada caderno. Podemos usar... Sempre é bom quando a gente vai trabalhar o conceito de função, sempre é bom a gente estar explorando o próprio título, né? Que é função. Qual é a ideia que o aluno tem sobre a palavra função? Então, de imediato, ele vai perceber que o preço a pagar está em função do que você vai comprar. Seja no posto de gasolina, seja na corrida de táxi, seja no supermercado, seja aluguel de bicicleta. Inclusive, eu trabalhando nesse conceito de função, aí falando sobre a corrida de táxi, um aluno perguntou o seguinte, professora, e corrida de bicicleta? Eu falei assim, corrida de bicicleta, nós temos esporte, né? A gente tem corrida de bicicleta. Mas, aproveita agora que vocês estão com celular aí, quem tem internet, acesse aluguel de bicicleta. Porque, por exemplo, em Divinópolis não tem aluguel de bicicleta, mas no Rio, na praia, Goiânia já tem aluguel de bicicleta. Então, a pessoa que vai passear e gosta de praticar esporte, geralmente ele fica sabendo também, é uma informação que a gente leva para o aluno, não só do nosso meio, mas preparando ele para conviver lá fora também. Aí ele falou assim, acesse aí a internet. Aí de imediato, quem tem, né, pegou o celular e acessou aluguel de bicicleta. Por incrível que pareça, foi uma aula assim, riquíssima, porque ele trouxe informação que o aluguel de uma bicicleta é muito mais caro do que uma corrida de táxi em Goiânia, a praia, entendeu? A hora lá é cobrado por hora, é muito caro. Na praia é muito caro a hora da bicicleta. E aí foi uma aula assim, muito boa, que eles, a partir desse momento, eles foram citando exemplos. Deu para comparar a relação que existe entre essas grandezas. Como, por exemplo, aqui, eu tenho um preço a pagar, que nós chamamos de Y, né? Aí ele já vai estar familiarizando esse conceito de função através de uma expressão algébrica. Aqui,
tem o AX, ele já vai ficar sabendo que aqui eu tenho um coeficiente angular e que esse coeficiente é nada mais, nada menos do que o valor do quilômetro rodado. E esse X aqui, ele vai saber que é o quilômetro. Se eu rodei 2 quilômetros, 5 quilômetros, então eu vou pegar o valor do quilômetro multiplicar pela quantidade de quilômetros. E esse aqui é a constante, que é a bandeirada. A bandeirada 1, né? Ela acabou de explicar para mim que a bandeirada 1 é de fácil acesso. Chega em Goiânia, você é barato, né? É mais barato a bandeirada 1. Já a bandeirada 2 é uma bandeirada que quando você entra no táxi, agora já é automático, né? Não tem mais cara. Já é bem mais caro. E principalmente a 2 é nos finais de semana. Finais de semana. À noite difícil acesso. De grande periculosidade também. Eles colocam, já perguntam para onde? A mulher toca, ele já conhece o trajeto e ali ele já coloca ali automaticamente a bandeirada 2. Então, a importância, aí a avaliação, é a gente observar se o aluno compreendeu esse conceito dessa relação, que uma grandeza ela é dependente e a outra ela é independente. Quem depende de quem? É onde o aluno tem a maior dificuldade, esses anos todos que eu trabalho. Muito bem, verdade. É isso aí. A partir do momento que o aluno descobre que existe uma relação e que uma está em função da outra, a partir do nome que já diz função, aí fica muito mais fácil de compreender o que é uma função no primeiro grau e uma função no segundo. Mas Vamos falar sobre a aula 20, né, que é a área do círculo. O objetivo é calcular a área do círculo, a expectativa é compreender e utilizar as medidas do círculo em diferentes situações. A metodologia, usar materiais concretos utilizados no dia a dia e fazer a explanação do conteúdo. A avaliação, a participação dos alunos, interesse pelo assunto explicado e o entrosamento entre o grupo. Então, uma das coisas que sempre eu percebo quando vamos explicar esse conteúdo é que o aluno sempre faz uma confusão entre círculo e circunferência. Aí a gente tem que fazer com que o aluno entenda o que é círculo e o que é circunferência. Muitas vezes a gente pede para ele calcular o comprimento da circunferência. E ele está perguntando como é calcular a área da circunferência. Nós sabemos que circunferência a gente não calcula a área, né? É só o comprimento. O círculo nós já encontramos o comprimento, também encontramos a área. E um exemplo assim que eu gosto de já ter passado para eles bastante, muitas vezes eu saio com eles da sala de aula para explicar lá no pátio, é como antigamente o pessoal usava o sistema para abrir uma cisterna. Eles não tinham a medida lá, a trena, não tinham um metro, mas eles usavam o sistema de estaca. Vamos pegar um pedaço de barbante para poder fazer aquele círculo ali, para não sair nada torto. Então, pega uma estaca, mede, você quer uma distância de 1 metro da boca das pernas, do poço, onde ele vai fazer ali, ou 2 metros, então ele mede aquela distância ali. Muitos faziam baseados, né, porque não tinha uma coisa concreta. Então uma estaca lá no meio, outra cá, amarrava na ponta do barbante e fazia aquele círculo ali, certo? E ali, através dessa experiência, a gente tem que mostrar para ele que aquele centro ali é a origem, né? A partir dali, daquela origem, nós temos o diâmetro, que no caso é o raio, é o maior, né, entre eles, que o diâmetro é 2 vezes o raio, e partindo dali daquela circunferência, ao tocar a extremidade, partindo ali da origem, ao tocar na extremidade, que é a circunferência, é o raio. Quem não chega até ali, né, são chamados de cordas, né? Então, nós temos que fazer essa explanação para o aluno. Outra forma da gente utilizar, eu estou vendo aqui um círculo. Né? A gente pedir para que eles trazem uma cartolina e a gente fazer. Outra, o CD, uma moeda, a tampa de panela que a mãe usa lá na casa, então vamos mostrar para ele como trabalha esse conteúdo.
certo? Sempre fazendo essa diferença entre o círculo e a circunferência. Eu não sei se ficou bem claro, se algum colega quiser fazer alguma explanação. Falando sobre o círculo, né, na minha escola lá, tinha uma menina pequenininha. Ela tinha o bambolê, né, que é de rodar. Ela queria saber quantos metros que ela ia usar de mangueira, porque ela faz mangueira, né, que não tem assim. Aí tinha só um da escola, ela queria fazer um na casa dela. O que ela fez? Ela pegou o bambolê, desmontou ele e pegou a fita e mediu, para saber quantos metros de mangueira ela comprava para fazer um do mesmo tamanho. Aí foi que nós trabalhamos isso aí também. A realidade já Então aqui está a área do círculo, né, que é π vezes r para calcular, π vezes r ao quadrado, o comprimento é 2πr. Né? Eu coloquei aqui, está pequenininho, mas... Nessa aula a gente vai estar pedindo, ele falou, para cada aluno fazer algum círculo de casa. Então cada aluno vai calcular a área daquele círculo que ele vai trazer. Uns vão trazer uma moeda, vamos supor, R$1, vai ser a área diferente da moeda de 5 centavos. Mas aí cada um vai estar calculando e pode estar